Finalmente está nos cinemas O Morro dos Ventos Ruivantes. A nova adaptação da diretora de Saltburn chegou tendo como protagonistas Jacob Elord e Margot Robbie. E esse filme, desde sempre, já era visto como algo problemático, devido a alguns motivos, principalmente envolvendo a escalação do elenco. Só que, ao mesmo tempo, há outros problemas que devemos prestar atenção e que é muito interessante de analisar para tirar pelo menos algo de positivo desse filme. E vale avisar, eu não vi ele ainda, pretendo ver com certeza, porque de fato eu estou curioso, seja para falar mal ou para falar bem. Só que eu acho que apesar disso, tudo que foi dito sobre o filme pela diretora, pelos atores, e ao mesmo tempo também a forma como o elenco e a visão do filme foi feita, eu acho que pode ser comentado aqui antes de assistir ele. Porque o que eu quero falar não é sobre a qualidade do filme, no sentido da qualidade da história, ou qualidade narrativa, ou qualidade de fotografia, porque surpreendentemente eu gostei da fotografia desse filme. O que eu quero falar aqui é sobre como um projeto como esse nos revela que adaptações e narrativas são construídas de formas diferentes ao se basear em um contexto histórico e não em um contexto fantástico. E o que eu quero dizer com isso? Bem, irei me aprofundar ainda mais nesse vídeo. Eu quero pegar outros filmes também com esse mesmo contexto, trazendo, por exemplo, Frankenstein, Orgulho e Preconceito, e inclusive abordar certas críticas e polêmicas envolvendo filmes de super-heróis. E agora, como que eu vou misturar tudo isso? Bem, você vai ter que ficar nesse vídeo e conferir como que O Morro dos Ventos Uivantes nos revela muito mais sobre narrativas e como interpretamos ela do que imaginamos. Olá, meu nome é Sheldon, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decide Pensar. Agora com uma qualidade de vídeo um pouco melhor, eu estava gravando com uma outra câmera, né, por uma questão de otimização e meu celular estava sem espaço, mas a qualidade provavelmente está um pouco melhor. De novo, eu quero falar aqui e ressaltar que os vídeos, infelizmente, não vão ter tanta edição, porque para eu otimizar o tempo e começar a produzir mais vídeos ainda, eu quero tentar lançar pelo menos 2 por semana, eu preciso aí otimizar a qualidade e a forma como eles são editados, ok? Mas ainda vai ser um bate-papo, ainda vou trazer contexto e ainda vou mostrar cenas aqui sobre os filmes e projetos que eu estou falando para você também criar um contexto, tá? Mas avisando antes de começarmos, o vídeo vai ter spoilers das obras que eu vou falar, ok? Então, se você tem problema com spoilers, eu recomendo tomar cuidado quando eu começar a falar de determinadas obras, ok? Antes de começarmos, aqueles avisos rápidos. Primeiramente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante. Eu quero muito chegar a 1000 inscritos, porque vai me dar uma motivação maior para continuar com esse canal aqui. E, é claro, aumentar as visualizações e aumentar essa comunidade que temos aqui. Eu quero, inclusive, começar a fazer lives também, que eu gosto muito. E ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, porque o YouTube costuma não mandar aí os vídeos novos para quem é inscrito. Nossas redes sociais estão na descrição. Site, Instagram, Facebook também, vai que você ainda usa a plataforma. E acompanha a gente, acompanha nosso conteúdo, porque é muito importante o suporte de vocês, ok? E um outro aviso é que eu escrevi e publiquei um livro e ele está finalmente nas minhas mãos, é O Desbravador do Tempo. É um livro de ficção científica misturado com suspense, então eu acredito que você vai gostar muito, tá? Porque basicamente nessa história nós acompanhamos o personagem Deck. Sim, um personagem com um nome tanto estranho como o meu, mas nele nós acompanhamos esse personagem que num dia onde ele está passando por um dos piores momentos da vida dele, ele recebe objetos que permitem ele viajar no tempo. E para além disso, ele se torna um onironauta, que é uma pessoa que é capaz de ter a consciência dentro da sua mente realizada, diferente das maneiras como nós, seres humanos normais,
percebemos a nossa consciência. Ficou meio confuso, certo? Mas você vai descobrir isso no livro. Porque a partir do momento que ele tem essas habilidades, ele precisa tomar uma decisão muito importante. O que fazer com esses poderes? O que fazer com a habilidade de viajar no tempo? O que você faria? Mudaria o passado? Iria para o futuro? Ou tentaria fazer algo para alterar o seu próprio presente? Fica aí os questionamentos e, através disso, ele entra numa trama que envolve questões familiares, envolve ao mesmo tempo problemas políticos e ele se envolve em algo que está muito acima dele. E ele percebe que os seus problemas vão muito além das questões que ele sofre no dia a dia. E, com isso também, nós acompanhamos uma história que se passa no ano de 1930. Então, o link está aí na descrição, você pode comprar. Ele é pequeno até, tá? Ele não é tão grande assim. Então, acho que você pode ler, você vai gostar muito. A qualidade dele está muito boa. Tem até um título aqui que é referência a um dos livros que eu gosto muito também, Admirável Antigo Mundo. Uma capa bem legal também. Minha fotinha aqui, você pode conferir. E também tem todas as qualidades que um livro como esse pode ter. Então, vá lá, dá esse suporte, apoia cada vez mais a literatura brasileira. Porque eu acredito que nós temos que continuar escrevendo e tem muitas histórias boas aqui no Brasil. Estou dizendo que a minha é boa? Bem, aí vai depender de você avaliar e me mandar caso você compre e leia o livro, ok? Mas já me prolonguei muito aqui. Sem mais delongas, vamos começar essa jornada pelos mistérios de livros e filmes de época e como adaptações mudam ou não eles. Mas muito bem, vamos começar falando sobre a história de Morro dos Ventos Uivantes, o livro, né? Basicamente acompanha o casal de protagonistas Catherine e Heathcliff e basicamente a história se inicia com o pai de Catherine adotando esse garoto chamado Heathcliff ali em Liverpool. A história se passa no período ali mais ou menos de 1770, 1800. Não tem um período claro definido, mas pela ambientação da época, pela forma como a Emily Brontë, autora do livro, escreve, basicamente nós temos esse período histórico ali onde se passa o livro. E é claro, devido aos eventos históricos que acompanhamos ali dentro do livro. Basicamente, então, Heathcliff é adotado. E ele é basicamente um garoto totalmente menosprezado. Tratado como lixo, tratado com humilhação dentro da casa dos Hernshaw, né, que é a casa dos protagonistas ali da família de Catherine. E então acompanhamos o relacionamento de Catherine, que se apaixona por Heathcliff. Só que é um amor, obviamente, proibido por diversos fatores, devido à questão da aparência do Heathcliff, e isso já é algo importante de ser levantado, devido à posição social de Catherine de ser de uma família importante. Então, do decorrer da história, nós vamos acompanhando esse relacionamento que vai cada vez mais se intensificando, se tornando algo quase obsessivo, compulsivo entre os dois. E aí chega um momento da história que Catherine cresce e ela tem que se casar. Porque nesse período da história as pessoas se casavam não por amor, mas por uma questão também social e econômica. Então, a Catherine se casa com outra pessoa. Ela não se casa com Heathcliff, se casa com Edgar Linton, que é também uma outra família ali protagonista do filme. Heathcliff pergunta, por que ele? Só que obviamente sabemos a resposta. Ela diz que é por uma questão social. Ele fica totalmente transtornado, ele vai embora, desaparece, e depois de um tempo ele volta com dinheiro, já meio que se portando de uma maneira diferente. Não se sabe onde ou como ele conseguiu essa fortuna, mas ele volta já em uma posição social diferente. E aí acompanhamos essa história. Catherine casada com Edgar e, no meio deles, basicamente, Heathcliff, que retorna para realizar um ato de vingança contra a família dela e os Linton também, e tentar, de alguma forma, reconquistar Catherine. É uma história que você precisa entender, não é bonita, não é um romance como Orgulho e Preconceito. Né? É uma história que busca retratar o ambiente social da época e mostrar uma tragédia de fato. Tanto é que o final desse livro, o final dos filmes também, que você pode conferir das adaptações que temos, é trágico.
Então não é uma história de uma relação feliz entre esses dois protagonistas. E aí, ok, mas aí fica a questão, que é importante. A questão racial do Heathcliff, ela de fato importa? Porque essa é uma das perguntas que mais se levantou quando o Jack Bellord foi escalado para ser o personagem principal ali. Porque ele é um ator branco, claramente tem feições que não se combinam com o que é falado no livro, e isso não é algo exclusivo desse filme não, tá? Pouquíssimas adaptações, talvez adaptações de teatro, tem até uma adaptação recente, que eu acho é de 2011, que tem um ator ali negro no papel do Heathcliff, mas as outras antigas de época não tinham ele como um protagonista branco também. Um protagonista, no caso, de cor. Tinham ela como um protagonista branco. Mas aí entra a questão, é de fato importante para a história? Bem, sim. Porque vamos lá, quando a gente leva para a questão da época, né? Heathcliff, essa pessoa que foi adotada ali em Liverpool pela família dos Earnshaw, e é trazida e é tratada como um serviçal, é humilhada, e durante várias narrações e descrições do livro é dito coisas que remetem a uma pessoa de cor, uma pessoa de uma pele negra, e não necessariamente precisa ser uma pessoa negra, tá? Pode ser de uma outra etnia da época, porque nesse período que se passa a história, e no período que Emily Brontë escreve o livro também, na vida real, em Liverpool havia ali o mercado escravagista, né? Havia uma baía ali, falar dessa forma, onde escravos eram vendidos. Então, eram escravos de diversos países, diversos lugares, né? Seja das Índias Orientais, seja ali da África, seja de outras regiões também, os escravos eram vendidos. E havia ali a comercialização de escravos. Então, a referência dela pode ter sido essa, sim, de fato, e ao mesmo tempo, no período da época que se passa o livro, também pode ter tido essa mesma referência. E nas descrições, que fala da pele dele, que fala da forma como ele se trata, que usa nomes pejorativos para retratar ele, tudo isso remete a uma pessoa ali de uma outra etnia que não seja branca. Então, é muito claro no livro essa questão. E aí também tem uma outra questão que é levantada, que como isso afeta a história. Quando o Heathcliff vai embora e volta, existe todo um contraste ao olhar para essa pessoa de uma outra etnia, uma etnia que é menosprezada pela elite da época, a elite europeia, em uma posição alta, em uma posição de governança. E com isso, trazendo esse ato de vingança, há um contraste gigantesco. As pessoas não sabem lidar no livro com Heathcliff sendo essa figura de autoridade. E tem toda a questão também do motivo dela não poder se casar e do motivo da vingança dele. E aí entra todo o quesito de em como isso influencia a história caso seja alterado. Porque caso seja alterado, muitas coisas da história precisam ser modificadas. Por isso, inclusive, que a diretora de Saltburn, né, que dirige esse filme também, ela fala o tempo todo nas entrevistas sobre as aspas que ela colocou no filme. Porque esse filme, o título dele é O Morro dos Ventos Vivantes. Sabor o Morro dos Ventos Vivantes, entendeu? E aí ela fala que é uma obra tão tensa, uma obra tão que possui uma intensidade tão grande que é muito difícil de adaptar. Então eu escolhi seguir um outro caminho, contar a minha versão da história. Só que perceba, existe algo chamado verossimilhança, que é algo que possui uma similaridade com aquilo que você tem de referência, né? Vamos supor, por exemplo, pegar aí outras obras, como Orgulho e Preconceito. Por exemplo, os personagens principais ali, o Mr. Darcy e a Elizabeth, que é o casal principal. No livro, o Mr. Darcy, por exemplo, demora muito mais para o processo dele como personagem evoluir, para ele se abrir mais. No livro ele é muito mais contido e orgulhoso. E no filme, né, o filme de 2005, que eu estou pegando de referência, soa muito mais como ele sendo alguém tímido, alguém retraído, algo da personalidade dele, não da classe social dele. A gente vê sendo algo da classe social dele naquele momento onde ele se declara para Elizabeth e aí ele acaba falando. Mas durante todo o filme soa como algo mais voltado para a personalidade dele. E a Elizabeth é muito mais solta no filme, sendo que no livro ela é muito mais contida, porque
na época não era tão aceita assim, uma personagem dessa forma, feminina, se expressar dessa maneira. Só que no filme, como é um filme que é um outro retrato, que é feito para os tempos atuais que temos, ela é feita dessa forma. Só que perceba, essas alterações não modificam a questão da classe social, em como é difícil esses dois personagens se relacionarem, mesmo eles sendo da mesma etnia. Porque a modificação que é feita ali entre a relação dos personagens e a forma como isso é abordado ainda está ali, em comparação com o que é feito no livro. As diferenças do filme são muito mais para trazer uma compatibilidade com o período atual que vivemos. Já aqui, pelo que ela fala, né, pelo que a diretora fala, não, ela quer fazer algo totalmente diferente porque ela quer modificar tudo. E modificar algo tão intrínseco como a questão envolvendo Heathcliff seria como modificar e colocar a Elizabeth como uma pessoa de classe social alta. Você teria que modificar toda a história, ao ponto de nem parecer mais a história original ou parecer uma adaptação. Porque, entenda, adaptações têm alterações. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Eu acho que muitas das vezes temos que pegar o material original e, de fato, criar uma outra versão. Por exemplo, O Iluminado, que é um filme genial do Kubrick. Ele é muito diferente do livro. Mas o sobrenatural, por exemplo, continua ali nas duas obras. Se você tira o sobrenatural, que é algo tão intrínseco nessas duas obras, o que sobra? O que resta? Resta uma outra coisa, que não é uma adaptação. Então, alterar o Heathcliff, colocar ele como um personagem branco, altera a questão social, altera a forma como ele é julgado, altera a posição dele quando ele retorna como um ato de vingança. Sabe como é que funcionaria, eu acredito, caso ele fosse um personagem branco e usassem, e eu não sei se isso é feito no filme, mas se usassem ele, porque ele ser bonito, por conta de ser o Jack Lord, usassem do corpo dele por ele ser uma pessoa de classe social baixa. E tem obras e filmes, e livros, séries que retratam personagens dessa forma. Só que eu acho que nem isso deve ter acontecido. E nem isso acontecer seria argumento para uma alteração desse tipo, desse tamanho. E aí a gente entra agora nas questões envolvendo super-heróis. Porque é muito comum no gênero e nos fãs, que se dizem fãs, e só que são pessoas que claramente são racistas, quando sofre alguma alteração no personagem, por exemplo, o Jimmy Olsen da série da Supergirl passou na CW. O Jimmy Olsen é retratado como personagem branco e ruivo nos quadrinhos. Nessa série, ele foi interpretado por um ator negro. Só que, quando a gente pega os quadrinhos, o material base, e a gente olha para esse personagem e percebe, o que define esse personagem? Ele é um personagem rápido, ele é um jornalista, ele faz piadas, ele é o melhor amigo do Superman. Tudo isso está presente na série. O humor dele mudou um pouco? Mudou, mas você ainda consegue identificar o Jimmy Olsen ali. Já na questão de Morro dos Ventos Uivantes, qual que é a diferença? Não há um impacto narrativo na história quando alteramos a etnia do personagem Jimmy Olsen. Já é diferente, como se alterássemos, por exemplo, a etnia do personagem Pantera Negra. Olha o salto que a gente teria que fazer para fazer uma adaptação desse tipo. Seria tão diferente que viraria, novamente, outra coisa. E aí, a questão da etnia dele. Isso é muito estudado, não é algo simples, tá? Como, olha, o livro está claro aqui. Não, é muito estudado a questão da etnia dele, porque isso foi um debate que, querendo ou não, surgiu conforme as adaptações foram ganhando popularidade, e é um livro muito importante também. Então, a questão da etnia dele, que a gente entende hoje, pelo que é estudado, é que ele é de fato uma pessoa de outra etnia que não seja branca. O que entendemos e temos de base hoje, analisado por historiadores, por pessoas ali da academia, é que ele de fato não é uma pessoa de pele branca. E aí, alterar tudo isso para criar um conto ali que foca na questão sexual, na questão tóxica desses dois personagens, você está indo para um ponto da narrativa que existe, mas está aumentando ele ao ponto de
este foco da narrativa destruir tudo que existe em volta. Toda a relação dos dois ali consome tudo em volta. Tanto que, pelas críticas que eu estou vendo, os personagens secundários que são muito importantes ali no livro, eles não existem ou são relegados a papéis de vergonha alheia. E aí entra uma outra questão importante também. No livro, acompanhamos a narração do Sr. Lockwood, que é um personagem que é conhecido da família ali, e aí quando ele entra naquela família, ele conhece o Radcliffe, ele conhece a Catherine, então nós acompanhamos a perspectiva de uma outra pessoa sobre aquela família. Então, de novo, no livro, esse quesito também é muito importante, porque ele não é um narrador confiável. Muitas das vezes podemos questionar a perspectiva dele, e principalmente a perspectiva dele sobre o Radcliffe. Então, quando ele vê essa pessoa chegando no papel de governança, no papel onde ele se compara às outras elites, é muito diferente. E aí, alterar tudo isso, que também não existe nessa adaptação, já foi confirmado que não tem um narrador, você vai desconstruindo a história ao ponto de se virar outra coisa. E acontece a mesma coisa com Frankenstein, por exemplo, que é uma história de fantasia, mas de época. De fantasia no sentido de pegarmos o período ali que realmente existiu, né, que é até um período próximo a Morro dos Ventos Vivantes, e colocarmos algo sobrenatural ali, que é o monstro de Frankenstein. Só que, perceba, eu não acho que existe uma adaptação, e se existe eu não conheço, talvez peças ou outras obras, onde o Victor Frankenstein é interpretado por um ator negro. Nessa do Guilherme Del Toro, tivemos um ator latino, que é o Oscar Isaac. Mas um ator negro, acho que nunca tivemos. Porque se coloca um personagem ali que sofreu questões raciais, que sempre foi visto de uma forma diferente por pessoas. Porque na época, uma pessoa negra, na elite, sem dúvida, seria vista como um monstro, de certa forma. Ela teria uma perspectiva muito diferente do monstro de Frankenstein, que faria ela ter uma visão diferente e faria ela ter opiniões diferentes sobre essa criatura. Então, é muito difícil criar alterações quando a gente envolve questões sociais de época. Porque essas questões sociais, se a gente cria isso, a gente altera toda a narrativa. Que Bridgerton, por exemplo, faz muito bem. Se você faz isso, você tem que aderir à mudança e aderir a toda uma reestruturação narrativa. No quesito de Bridgerton, nós temos personagens que não são brancos na adaptação, são negros, e nos livros são brancos. E aí, nesse caso, você tem que construir toda uma narrativa em volta que conte essa história. Por exemplo, a rainha mesmo ali, ela é uma rainha que é interpretada por uma atriz negra. E quando a gente olha para o derivado, né, a Rainha Elizabeth ali, de Bridgerton, a gente tem ali todo um contexto sobre essa personagem negra, chegando ali que ela vai se casar com um rei branco, né, o rei George, e aí tem todo o contexto e a luta de classe ali, falando sobre a importância dela se casar com ele, e isso vai abrir muito mais espaço para pessoas negras na sociedade. Tem toda uma recontextualização que permite a história mudar, e que eles fazem isso pensando nas pessoas que vão assistir, na estrutura também da obra que muda. Então é muito diferente. E eu não sinto que a diretora, através do que eu vi das entrevistas dela, do que eu vi das gravações de set, dos trailers, se importou muito. Parece que ela se importou muito mais com a qualidade visual. Ela quer algo muito mais plástico, mostrando ali a tensão entre os dois, o tesão entre os dois, a sexualidade, a forma de um romance proibido, que também existe em Saltburn, de certa forma. Só que quando uma história tem muito mais intensidade, igual ela mesma falou na entrevista, do que Saltburn tem, por exemplo, você precisa ter um cuidado maior. E você precisa ter um cuidado maior ao arriscar dessa forma. Tudo bem, beleza, você fez essa escolha, mas como que essa escolha é apresentada? Isso é algo importante de ser relevado. Então talvez você tenha uma opinião diferente do outro lado. Talvez você não ache isso tão importante.
talvez você venha com opiniões de se o Pantera Negra fosse branco, ou se tal personagem fosse branco, e tudo bem. Só que perceba e entenda esse lado crítico, entenda essa perspectiva de que mudar algo em uma história da qual a etnia tem um impacto narrativo, você interfere em toda a história, e não somente no personagem, e não somente na escolha de elenco. Então, isso é muito importante ser lembrado. E eu, como escritor, me preocupo com isso também, porque, querendo ou não, são coisas que interferem nas nossas histórias. Eu sou uma pessoa branca. Eu tenho uma mãe negra, eu tenho um pai branco, mas eu nunca tive a vivência de uma pessoa negra. Então, quando eu vou escrever sobre um personagem negro, um personagem preto, num período de época, eu tenho que ter toda uma base. Eu tenho que estudar, eu tenho que escutar outras pessoas. Não quer dizer que eu não possa fazer, mas não quer dizer também que eu não tenha a possibilidade de entender isso antes de escrever sobre. E eu acho que foi o que faltou quando a gente olha para a nova adaptação de Morro dos Ventos Uivantes.